Em 4 anos, o número foi de 1.200 para mais de 1.600 no estado de São Paulo, um aumento de quase 40%. O pior, segundo a associação que defende os direitos humanos dos agentes da segurança pública, é a falta de especialistas para diagnosticar que a saúde mental do PM está comprometida. O médico da Polícia Militar, lá no hospital da Polícia Militar, obrigatoriamente ele tem que ser um oficial da Polícia Militar. E não temos psiquiatra no HPM. Ele é atendido por um oftalmologista, ele é atendido por um ginecologista, fazendo às vezes de um psiquiatra. Olá, meus amigos e minhas amigas do Prodecast, o podcast da empresa Prodetec, uma das maiores e melhores empresas de segurança do Brasil. Sejam muito bem-vindos ao nosso 14º episódio. Estamos no mês de março de 2025, este é o mês dedicado às mulheres, né? Então, nós gostaríamos de, inicialmente, parabenizar todas as mulheres brasileiras, todas as guerreiras e batalhadoras que estão ombreadas pelo sucesso do Brasil. Parabéns a todas as mulheres e, naturalmente, não poderíamos deixar de trazer hoje, na nossa entrevista, uma pessoa do sexo feminino, né, a doutora Patrícia Gama, que é uma pessoa com conhecimento espetacular na área da psicologia, que vocês vão conhecer mais ainda sobre o trabalho dela nesta ocasião. A doutora Patrícia Gama é uma psicóloga que foi deputada estadual e é uma especialista em violência doméstica e desigualdade de gênero. Ela tem uma trajetória marcada pela defesa do direito das mulheres, das crianças, dos adolescentes, e ela foi vereadora aqui na cidade de São Paulo em 2 mandatos e também foi secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania. A doutora Patrícia Gama é autora de leis importantíssimas, uma inclusive ainda em trâmite aqui pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sobre a qual ela vai fazer um comentário muito importante, bem como a do parto humanizado no SUS, a respeito do qual também vou pedir a ela que faça alguns comentários, né? Que garante, inclusive, anestesia no parto natural. E a lei da amamentação livre, que protege o aleitamento materno em espaços públicos e privados. A doutora Patrícia Gama também liderou iniciativas no Fórum de Proteção à Criança e Adolescentes e relatou a CPI da exploração sexual infantil reconhecida pela Organização dos Estados Americanos. Então, como vocês podem perceber, nós temos aqui hoje uma convidada ilustre, na pessoa de quem eu renovo, parabenizo e deixo aqui os meus agradecimentos a todas as mulheres brasileiras pelo seu mês. Bem-vinda, doutora Patrícia Gama, é uma honra tê-la aqui conosco e eu gostaria que você, por favor, fizesse as suas considerações iniciais aos nossos ouvintes. O privilégio é meu, doutor Clóvis, muito obrigado pelo convite de estar aqui no Prodecast, né, aqui nessa oportunidade de falar com os seus ouvintes, com as pessoas que confiam no trabalho da Prodetec, que é extremamente referenciado, e aqui, né, ladeando essa pessoa que é ilustre, Dr. Clóvis, que faz um trabalho, servindo aqui a gente na Polícia Civil e continua fazendo em nossa defesa, em nossa segurança. Mas como ele aqui mesmo falou, tem uma trajetória política de alguns anos, defendi leis e defendo leis ainda que estão ainda tramitando na Assembleia, como o senhor disse, doutor Clóvis, e esta lei em específico vai dialogar com a nossa fala aqui, porque é uma lei em defesa e em proteção à saúde mental dos policiais do estado de São Paulo. A gente tem uma preocupação muito grande, eu ao longo de toda a minha carreira, me dediquei durante muito tempo à questão da saúde mental como prevenção, porque a gente hoje tem mais sinalizações. Depois da pandemia, a gente teve um surto de problemas de doença mental, que já era antecipado por uma questão aí de 22 milhões de brasileiros que hoje sofrem de saúde mental no Brasil, com depressão
diagnosticada, doutor Clóvis, fora as pessoas que estão subnotificadas, que ainda não tiveram um diagnóstico. Então, é simplesmente a cidade todinha metropolitana, a região metropolitana e a cidade de São Paulo em deprimidos severos, depressão maior, que a gente chama. E a gente vai falar sobre isso aqui. Tive o privilégio, sim, de ter a lei aprovada na cidade de São Paulo, que garante analgesia no parto natural. Imagine você, doutor Clóvis, que a gente, na cidade mais rica da América do Sul, a gente não tinha no SUS a garantia de uma humanização de parto, e se alguma parturiente tivesse uma dor acima do padrão da média, não tinha anestesia, sendo que no hospital tem anestesia. Então, a gente garantiu isso para a população mais pobre. Vocês nunca vão ver uma lei minha defendendo banqueiro, defendendo pessoas detentores do poder econômico, mas a gente sempre utilizou da política pública para quem precisa dela. E para quem é minoria, como as crianças e adolescentes, que a gente também fez esse trabalho do CPI para investigar. São Paulo tem 99 mil eventos por ano, doutor Clóvis. E nesses eventos que acontecem, grandes eventos da nossa cidade, já tem uma planilha que é obscura, calculando quanto ganho se tem de exploração sexual infanto-juvenil na nossa cidade. É vergonhoso, mas a gente também fez um trabalho na CPI de investigação, entregamos para a presidente da OEA e fomos, sim, reconhecidos pelo trabalho, mas é algo que a gente tem que estar sempre atento, porque se envolve empresas de táxi, hotelaria, aeroportos. A gente hoje tem uma fiscalização maior, mas a gente também tem que estar atento como cidadão a algum movimento que a gente acha suspeito. E a questão também da defesa da mulher, obrigado pela parabenização pelo 8 de março. É um mês importante no sentido da gente militar pelos direitos que a gente ainda não tem consolidados. Doutor Clóvis, que vexame o nosso presidente deu ao dar o passo de receber a ministra Gleisi Hoffmann como ministra, cometer um ato falho, porque é ato falho, a gente fala como psicólogo, né? Porque é aquilo que ele já pensa, e ele só colocou em palavras que a ministra Gleisi é uma mulher muito bonita, e isso vai fazer com que ela tenha maior acesso e maior capacidade de lidar com o Congresso machista, né? Misógino, que hoje ele tem dificuldade. Então, ele precisa de uma mulher bonita para isso. Isso é falta de competência, presidente. A gente não tem nada a ver com a sua falta de habilidade com o Congresso e com o Senado. Mas, dito isso, doutor Clóvis, estou aqui à disposição para a gente falar de um problema tão sensível, tão necessário, que é a saúde mental dos nossos policiais. Muito obrigado pelo introito. Realmente nós temos uma preocupação elevada com a categoria policial, porquanto nós temos números alarmantes, né, de pessoas das nossas instituições policiais, Brasil afora, com problemas dessa natureza. E eu gostaria, doutora, de já concitá-la no sentido de também falar sobre esses números alarmantes que você nos mencionou agora, não é? A quantidade de pessoas no Brasil que já estão diagnosticadas, além da subnotificação, como você falou, com essa gravíssima doença que nem todas as pessoas dão a atenção devida, que é a depressão, talvez a origem de muitos outros problemas sociais, não é? Por favor, será uma honra ouvi-la aqui e aprendermos com você, doutora. Obrigada, doutor Clóvis. Realmente, a depressão, chamada o mal do século, né? E não é hoje, nem, não é agora que ela está sendo chamada como o mal do século, né, doutor Clóvis? A gente tem ouvido isso já há muitos anos. A gente tinha uma demanda que estava já sendo colocada para escanteio antes da pandemia. Antes da pandemia, doutor Clóvis, para você ter uma noção, a gente era o país em maior número de suicídio de criança e adolescente. Em 2018, a gente só perdia para a Nova Zelândia. E por que para a Nova Zelândia? Isso é um fato, gente, muito importante, que também vai versar aqui com a questão dos policiais.
Vocês devem lembrar, e você deve lembrar também, Dr. Clóvis, que o Japão era um país Exato. com um índice elevadíssimo de suicídios. Deixou de ser? Não, não deixou de ser. Eles controlaram isso, ainda tem mas o que isso tem a ver o Japão com a questão da Nova Zelândia? Nova Zelândia é um país de origem, de ancestralidade aborígene. Né? Ele tem aqueles ritos que eles fazem antes dos jogos, que inclusive mexem com as nossas emoções, que é muito bonito. Né? Sim. Aquela cultura que é dos indígenas daquela região, e eles evocam muito a força para a guerra, a performance. O homem não pode ser fraco. E o maior número de suicídios com sucesso, Dr. Clóvis, acontece entre meninos e homens. As mulheres, na tentativa de suicídio, elas usam medicação, elas usam outros artefatos que são menos agressivos. Os homens costumam ser extremamente agressivos no suicídio e por isso que tem êxito, infelizmente. Interessante. Um dado que eu fiquei surpresa também, e até passei a olhar aquele lugar como não mais um lugar de cartão postal, mas tomou uma outra dimensão. Pasme você, Dr. Clóvis, a ponte da Golden Gate em São Francisco, as pessoas vão de onde estiverem, pode ser moradores dos Estados Unidos ou pessoas que não moram nos Estados Unidos e cometem suicídio da ponte. Ela tem uma coisa mística no suicídio. Por quê? Uma pessoa que foi resgatada de uma tentativa e não foi abordada, e olha que trabalho lindo que o efetivo que é aposentado da polícia americana faz. Aquela ponte, quando construída, Dr. Clóvis, o construtor disse que ela era anti-suicídio. A história nos mostrou o contrário. É o lugar mais indicado, as pessoas buscam aquele lugar para cometer suicídio. E existe um trabalho feito pelos policiais aposentados em resgatar as pessoas que vão à ponte para dar cabo da sua vida. Não diga. Eles fazem um trabalho lindo de se aproximar, de dialogar, são treinados para isso, treinam o efetivo que é aposentado. E voluntários. Voluntários, todos voluntários, e eles salvam muitas vidas diuturnamente nesse trabalho. Espetacular. Espetacular. E uma das pessoas que eles resgataram, ele falou uma frase que foi muito marcante, dizendo que a mística da Golden Gate, por conta da altura, o corpo chega a atingir 120 km de velocidade, Dr. Clóvis. Ou seja, o impacto na água é de concreto. Sim. É como se a água fosse concreto. Sim. Os órgãos explodem, né? E acontece o pior. E até o resgate é muito difícil, por conta da profundidade. Mas a mística envolvia, que essa pessoa resgatada disse, que é um voo de libertação e um mergulho na paz. Porque o que é a depressão, gente? Que leva a uma causa, que é a causa do suicídio. A gente não tem uma doença chamada suicídio. A gente tem uma doença chamada depressão. E a depressão, ela nem sempre é caracterizada por uma retirada dessa pessoa da vida normal. Existem pessoas que estão deprimidas, que estão clinicamente comprovadas deprimidas, fazendo uso de medicação, que tem uma vida, ela sai para o trabalho, Dr. Clóvis, ela pode até fazer eventos sociais, só que o que acontece? A gente tem um desgaste de energia normal. Aqui a gente está trabalhando. Sim. Né? Quando você está trabalhando, você tem um gasto de energia. Sim. A pessoa, para ir trabalhar deprimida, Dr. Clóvis, ela consome 5 vezes mais a energia. Impressionante. Então, assim, o desgaste para ela ir trabalhar, o desgaste para ela ter qualquer atividade, né? Qualquer atividade social, deixa aquela pessoa na reserva energeticamente. Por isso que um deprimido sempre prefere ficar dentro do quarto, de preferência no quarto escuro,
Por quê? Economizar o mínimo de energia que ainda lhe resta. Exatamente. Economizar energia, como se você colocasse o paciente em coma, né? É um Entendo. coma psíquico. Entendo. Então, para ele se preparar para sair, é um rito. Assim, olha, vou ter que sair, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que performar. Agora, você imagine, doutor Clóvis, uma pessoa que trabalha na polícia. O que é cobrado desse profissional, dessa profissional? É muito parecido com a cultura aborígene. É muito parecido com a performance que é cobrada no Japão. Você não pode decepcionar, você não pode ser fraco, você não pode chorar, você não pode demonstrar nenhum tipo de vulnerabilidade, nenhum tipo de fragilidade. Isso vai para onde? Vai para a psique, vai para a emoção. E aí você já tem uma pessoa que tem uma vida normal, ele não é só um, um policial, isso é atividade dele profissional. Mas ele tem a casa dele, Familiar, tem os conflitos problemas todos que familiares. são inerentes a qualquer ser E humano. aí a gente tem um risco muito grande, doutor Clóvis, porque assim, às vezes a gente se preocupa, e deve se preocupar, tem que se preocupar com o efetivo doente, mas quem me preocupa de fato é quem passa por todas essas coisas e tira de letra. No sentido de assim, não sou afetado por nada e eu vou lá e resolvo na bala. Entendo. É Eu fato. coloco a minha agressividade como uma forma, um mecanismo de defesa para tudo isso que eu vivo. E isso, de fato, é perigoso. Quando eu era parlamentar, eu cheguei a falar com o Coronel Camilo várias vezes. Vocês têm um programa na polícia de prevenção à questão da saúde mental, Uhum. de cuidado com a Cuidado e prevenção A a questão é a questões. adesão, doutor Clóvis. Ninguém adere. Por quê? Se o outro policial souber que eu for lá na terapia, que eu vou falar com a psicóloga, ele vai me zoar. Isso. Ele vai falar que eu sou doente, que eu sou fraco. Pode ser visto como frágil, né? Exatamente. Vai falar, cara, você tem que ser macho. Macho resolve assim, vamos para a rua. É. Então, existe dentro da corporação também uma mística. E é isso que precisa ser trabalhado, né? Eu não posso resolver o meu problema emocional na bala, assim como eu também tenho que ter um cuidado para não resolver isso na bala, É. contra mim mesmo. Não levar para o ambiente familiar, Exatamente. não levar para o ambiente do dia a dia, né? Fora da Exatamente. polícia. Exatamente. Então, assim, é preciso tratamento. E a gente tem que desmistificar o tratamento, doutor Clóvis. Então, doutor Clóvis, existe uma mística também, existe um estereótipo de que se o profissional, se o efetivo da polícia for a um consultório psicológico, ele é menos homem, ele é menos viril, ele é menos... É uma pessoa que não tem perfil para ser policial, Exatamente, né? você é um fraco. É um fraco. E isso dito pelos próprios colegas. Então, o corporativo tem uma força muito grande dentro do ambiente do trabalho policial. É fato. A gente tem que sensibilizar os colegas, né, todo o efetivo de que, gente, existem pessoas que precisam, na verdade, todos nós precisamos, doutor Clóvis. Uhum, sim. Todos nós precisamos de um processo terapêutico, gente, né? Se todo mundo fizesse terapia, eu acho que a gente não teria um país tão doente em vários aspectos, né? Uhum. A terapia leva a um processo de autoconhecimento. Às vezes a gente é muito hábil em criticar o outro, mas a gente critica no outro aquilo que a gente não suporta na gente e aquela pessoa serve de espelho, né? Então, há que haver, né, nessa abordagem, dentro da corporação, doutor Clóvis, uma sensibilização para que
Gente, se o seu colega está indo consultar uma psicóloga ou fazer um tratamento com um psiquiatra, que não é para louco, é para justamente ele tratar a saúde mental dele, para ele ser o melhor policial, para ele servir melhor a cidade, para ele servir melhor o cidadão. E não é porque ele seja fraco. Ao contrário, quem tem a coragem de se enfrentar, porque a terapia é o enfrentamento de você com você mesmo. É a questão de vencer a si mesmo. É o Exatamente. maior inimigo, É o nosso maior inimigo, doutor Clóvis. somos nós mesmos. Quem nos adoece somos nós. Isso Uhum. aqui tem um poder que a gente negligencia, Pois é. né? Mas a gente se adoece assim como a gente tem o poder de nos curar também, doutor Clóvis. Então, assim, se você sabe que o seu colega está precisando de uma intervenção, né? Respeite, estimule, vá mesmo. Vai ser muito bom para você. Você vai ser o melhor efetivo ainda. Você vai ser o melhor polícia ainda. Você vai estar mais apto ainda, assim Que é uma como... grande verdade. É verdade, doutor A pessoa que Clóvis. está estável, né, ela tem muito mais capacidade de negociação, de Sim, resolução de crise, de sim, gerenciamento, com certeza, de controlar de a controlar a ansiedade, ansiedade, a de controlar o agressividade. outro, né? Exatamente, Não necessariamente a partir da agressividade, exatamente. mas controlar às vezes nas palavras, né? É um problema tão global, doutor Clóvis, que assim, a gente tem hoje, não é só na classe de policiais que a gente tem um número cada vez mais ascendente de problemas de depressão, Uhum. transtorno de ansiedade, porque a depressão e a ansiedade, gente, elas são primas irmãs, né? Então, se você... E uma coisa que é bom distinguir, né, que todo mundo tem dúvida, doutor Clóvis, o que de fato é uma depressão? Que distingue uma tristeza de uma depressão? O Isso. tempo, o Ah, tempo. pois não. Então, a tristeza ela passa. Olha, eu soube de uma notícia ruim, recebi uma notícia ruim, poxa, uma grande amiga está com câncer. Eu vou me entristecer, é óbvio, Natural. é natural. Uhum, Espera-se isso, uhum. inclusive, Sim, né, doutor? sim, é a sensibilidade humana. Exatamente. Então, eu vou ficar triste. Agora, se eu recebo uma notícia assim, e essa tristeza se torna em melancolia, e isso passa de 15 dias, procure um profissional. Depressão tem níveis, né? Tem um nível inicial, que é esse, e tudo que a gente pega no começo, assim como um câncer, Mais fácil de mais fácil é de você tratar, né? Então, ela começa com uma melancolia, ela vai se estendendo, se estendendo, se estendendo, e ela começa a virar um estilo momentâneo de vida. Então, o que que acontece com uma pessoa deprimida, doutor Clóvis? Isso aqui não existe. Azul, cor, luz. luz, é tudo cinza. Se você oferecer para um deprimido uma passagem com tudo pago para Paris, ou para algum lugar que ela goste, ela vai: "Não quero". Então ela perde o prazer de fazer coisas cotidianas que ela tinha prazer antes em fazer. Então, assim, adorava estar com a família, não gosta mais, não quer mais. Adorava ambiente social, está reclusa, né. Então, isso tudo é um fato de observação. Então isso distingue uma tristeza de um processo, de depressão. E como eu falei, a ansiedade vem junto. Por que que a ansiedade vem A junto? ansiedade acompanha a depressão, Exatamente, pode-se porque dizer. toda vez que o deprimido vai sair, ele tem uma crise de ansiedade. Ah, sim, já fica naquela expectativa, Exatamente. eleva à enésima potência essa E a questão, saída né, de ansia. com certeza vai ser caótica, doutor Clóvis. O deprimido não consegue fazer uma projeção de que alguma coisa boa vai acontecer na saída que ele tiver. Ao contrário, né, talvez, já fica numa expectativa de que nada vai dar certo e que Exatamente. De vão que vai ser muito ruim. vão gerar outros problemas. Exatamente. É como se um abismo puxasse outro. Sim, Esse é a o situação psíquica sentimento do do deprimido. deprimido. Não adianta falar: "Patrícia, como que eu trato um deprimido?". Gente, não adianta Essa é uma chegar para o pergunta. deprimido e falar assim, "Vamos sair, você precisa virar a página, você precisa fazer alguma coisa". Gente, ele não tem condição. O que que é o melhor comportamento de quem está perto de uma pessoa que está deprimida? E a depressão, como a gente falou, doutor Cláudio, é uma doença. Ela não é alguma coisa que
vai ter sempre que tratar aquilo, entende? Uhum. Porque num outro episódio de crise, de momento ruim da vida, vai ter uma resposta de depressão, né? Entendi. A depressão é uma doença psíquica. Ou pode recorrer até à ansiedade, né, doutor? Exatamente. Hoje a gente tem também, o Brasil é o país com mais transtorno de ansiedade do mundo, doutor Clóvis. Não é para menos, né, doutora? Pois O é, governo que nós não temos não é? é para Não é menos. verdade? Até eu estou. Não é? Então, assim, é o país com mais transtorno de ansiedade diagnosticado do mundo. Nós somos o maior consumidor de Rivotril do mundo. Que coisa absurda. Do mundo. Então a gente se preocupa muito com a Cracolândia, fala que o povo usa droga, não sei o quê, mas assim, nós somos consumidores de droga lícita, que é É, o Rivotril, né? causa dependência Causa dependência também, psíquica e física mas também? porque causa sim, não é? O organismo ser passa a usada. exigir aquele. E passa a não fazer efeito. Ah, sim. Né, passa a não fazer efeito, porque muita gente também é muito comum. Brasileiro é complicado, doutor Clóvis. Se automedica, né? Exatamente. Vai lá no Google, Uhum. né, faz a consulta E o no que é Google. bom para aqui? Exatamente. E daí fala assim, ó, o Rivotril está sempre no bolso, como se fosse um paliativo. Não, a medicação não pode ser usada assim, gente. Aliás, ela é um risco quando usada assim, porque medicações, psiquiátricas, né, psicotrópicos que a gente chama, Uhum. quando descontinuados, eles causam um efeito muito ruim, muito nocivo à saúde. Também? Também, doutor Clóvis. Por isso que o acompanhamento médico é imprescindível, porque eu tenho que fazer o uso daquela medicação por um tempo e depois fazer aquilo que se chama de desmame, Ah. né? E diminuindo a dose até que você cesse a medicação. Uhum. Mas fazer o uso indiscriminado só piora o quadro, só piora o quadro. Então, quando a gente vê que alguém está indo para uma tristeza melancólica e que aquilo está se estendendo, a gente tem que recomendar a ida ao serviço público de saúde ou ao consultório psiquiátrico para que seja feito o diagnóstico. Gente, diagnóstico é sine qua non para qualquer tipo de doença e, sobretudo, para as doenças psíquicas, doutor Clóvis. Não dá para eu chegar no Google e ficar assim, eu estou sentindo tal coisa. Não vai Estou resolver. bem, queria Estou ficar bem. mais Exatamente. proativo, né? Sim, não é por aí. Então precisa de um diagnóstico preciso, E competente. até me parece, doutora, me corrija por favor, que, nem todas as substâncias, como por exemplo o Rivotril, servem para tudo, né? Algum medicamento serve para determinado estado de espírito, outro Sim, para outro. sim, Existem inúmeras, doenças dessa natureza, né, que sim. são diferentes entre si. A gente ouve muito falar hoje de transtorno compulsivo, além da depressão, TDAH e outros, né. Isso é uma verdade? O Com medicamento serve para uma coisa e não para outra, e essas doenças são muito diferentes entre si? Sim, na verdade, assim, existem o TDAH, que a gente chama ou da dislexia ou do transtorno de Isso, aprendizado, né, que é o TDAH, sim. eles são doenças cognitivas, né, não são doenças psíquicas. Ah, interessante. Então são cognitivas, medicamento é completamente diferente, mas hoje em dia também, doutor Clóvis, as pessoas estão fazendo uso de medicamento para TDAH até para emagrecer. É Absurdo. uma loucura, porque assim, como se sabe do efeito colateral, Uhum. e existem medicamentos, a droga que é usada para o TDAH, ela é uma droga estimulante. Por quê? Porque você tem um déficit cognitivo. Uhum. Então eu preciso estimular o seu sistema nervoso central, né, para você acompanhar um processo dito normal, né? Porque a gente não pode categorizar normal de anormal, mas assim, dito normal. Então, para eu trazer você para cá, para você ter o mesmo desenvolvimento e acompanhar uma pessoa dita normal, eu te estimulo. Geralmente esse estimulante é a anfetamina. Anfetamina é uma droga que foi muito usada e ainda é para o processo de emagrecimento, porque quando eu aumento o seu metabolismo, né, e eu aumento também o seu movimento psíquico,
Ah, você um tem um consumo ganho de maior peso, ah, tem um consumo maior de energia, e tem perda de peso, sim. né? E as pessoas usam para você ver, doutor Clóvis, como o brasileiro tem essa cultura de usar uma medicação que serve para um fim, para um outro fim, e muitas vezes compra isso no mercado paralelo. Pois é. Como a doutora lembrou há pouco, né, são medicamentos controlados, mas, esse controle não é assim tão rígido, né, Não, na porque verdade. compra-se medicamento de toda a natureza, Sim, em lugares, sim. quaisquer, até Hoje, com receituário falsificado, né. de Eu tive fato, amigos médicos que tiveram problemas inúmeros, porque foram chamados a responder porque teriam é, ministrado aquele, medicamento para olha determinada só. pessoa, quando Aham. na verdade a assinatura era falsa, o carimbo do médico era falso, e hoje acho que tem um sistema eletrônico. Exatamente. Hoje, nas farmácias, existe um controle bem rígido, doutor Clóvis. Inclusive, assim, se você pega uma receita, que não é incomum, né? O médico, para você ficar, desculpa, para você ficar mais de um mês com o tratamento, às vezes ele fala assim, 2 caixas, Uhum. né? Se você for na farmácia e falar assim, olha, eu só quero uma caixa, né? Porque, pelo custo do remédio, por alguma coisa assim, você perdeu a receita. Você Uhum. vai ter que pegar uma outra receita, porque aquela receita foi ministrada para uma caixa. Perfeito. Então, você tem esse controle maior, mas ainda assim, existem pessoas que compram esse medicamento. Não sei como, doutor Clóvis, isso é assunto para a Mas é polícia mesmo, produto de roubo de exatamente. Ou alguma coisa que chegou num container e aí ficou preso e desviam, mas o fato é que se vende essa medicação, que é uma medicação cara, é uma medicação, é. não vou falar o nome para também não ficar dando pista, né, mas é uma medicação cara, é uma medicação perigosa, o que é para tratar o TDAH, Uhum. né, mas a pessoa consegue consumir para outros fins. E a medicação, como o senhor estava mencionando, doutor Clóvis, ela não é só diferente para cada tipo de patologia, Uhum. ela tem um funcionamento diferente dependendo do seu organismo. Uma droga que funciona para mim não funciona para você. Né. E aí, por isso a necessidade do psiquiatra. Qual que é a diferença, gente, entre o psicólogo, que sou eu, né, se alguém precisar de psicólogo, inclusive estou à disposição. Que é Eh, excelente muito inclusive. obrigada. O psicólogo não pode prescrever medicação, doutor Clóvis. Ah, O sim. nosso papel é fazer uma abordagem terapêutica. Patrícia, o que que é o raio da terapia? Gente, imagine você que a terapia é um processo onde você coloca um espelho na frente do paciente e ensina ele a se ver. Terapia é um processo de autoconhecimento. Não é um processo, doutor Clóvis, que eu vou falar para o senhor. Doutor Clóvis, você tem que fazer isso na sua vida. Você tem que tomar. Não. Terapeuta que faz isso não serve, tá? Não é bom. Você chega à decisão por aquilo que a gente chama de insight, doutor Clóvis, que é: "Poxa, eu entendi por que que eu tenho determinado comportamento. Isso tem a ver com aquilo que", você vai se descobrindo, você vai tendo insights, né, que vão te revelando coisas e você consegue passar para cá, passar para lá, mas é você que pilota a sua vida, não sou eu. Mas não é nada fácil de fazer isso, Não, né, não é. consigo mesmo. Não. Por Não isso que é. precisa realmente de orientação de um Quem que profissional. gosta de espelho, doutor Clóvis? Fala para mim. Ninguém, né. Só o narcisista, É que é uma verdade. E é patologia uma também, patologia também. né. Só o narcisista gosta de espelho. Então, quando a gente é colocado na frente da gente mesmo e tem que olhar aqui e falar: "Pã, né, vamos voltando para o policial aqui, espera um pouquinho, eu tô agressivo demais. Hoje eu saí a campo para trabalhar, fui lá no meu confronto", porque a gente tem números hoje, doutor Clóvis, o número de suicídio que a gente tem entre policiais, na série histórica, é maior do que o número de mortes em combate. Queria que você pudesse, por favor, falar um pouquinho dessa questão do suicídio entre policiais. Com o maior prazer, porque é preocupante, doutor Clóvis. Então você imagina que, comparativamente,
Eu saio, o policial sai para o trabalho, sai a campo, vai para a rua para combater o crime, ele é morto. Mas hoje a gente está matando o policial com depressão, porque ele está indo a suicídio, porque ele não está conseguindo lidar com os problemas que ele tem e por conta disso, ele evoca o suicídio. O suicídio não é um desejo de morrer, Dr. Clóvis. O Não é. não é um desejo de morrer. É uma fuga, o que seria? O suicídio é uma dor imensa que a pessoa não consegue lidar e ela quer acabar com a dor. E a única forma que ela vê de acabar com a dor é deixando de existir. Impressionante. É muito forte isso, né? Muito. Então, assim, eu não quero morrer, mas eu não quero continuar existindo, tendo essa dor, esse sofrimento. Então, você imagine, Dr. Clóvis, o tamanho da dor, da angústia, da inadequação para uma pessoa pegar uma arma, e isso é um facilitador do policial, ele tem porte. A arma está em casa. E aí Acaba eu a acabo com própria vida, eu acabo com o meu teu sofrimento, sofrimento. né. Então o que está acontecendo? Para esse efetivo estar sendo morto, não em combate, mas sim nesse embate do sofrimento e da dor. Eu entendo que existe uma certa negligência das direções das polícias em relação a isso. Como você lembrou, doutora, nós temos que buscar identificar nos quadros policiais aquelas pessoas que estão mais sensibilizadas, que estão com talvez até um desvio na sua atividade dia a dia e tentar estimular para que ela procure o serviço. Mas, além de tudo, nós, além de não fazermos isso, nós não estamos enxergando que as direções das polícias estão preocupadas com isso, não é? Assim como não estão preocupadas com salário, com condição de Uhum. trabalho e tudo mais, mas não existem serviços de atendimento psicológico nas polícias, doutora. O senhor tocou num ponto que é sine qua non, que é determinante, né, assim, que tipo de comando a gente está tendo na polícia para isso aqui não estar sendo levado a sério, né? Será que o comandante, será que a pessoa que está lá no posto, né, primaz das polícias, ele enxerga esse suicida, potencial suicida, esse deprimido que ele tem no efetivo como? Esse é o problema, doutor Clóvis. Se eu enxergo esse sujeito como um fraco, como uma pessoa que não é igual a mim, né, a gente vê uma crítica muito grande, né, no senso comum das pessoas, por uma direção muito beligerante nas polícias. Por uma direção, sobretudo na PM, doutor Clóvis, que assim, que evoca essa coisa maldosa do policial, né, que o cara tem que ser, tem que resolver na bala mesmo. Quantos caras você já matou? Quantas mortes você tem no seu currículo? Gente, não é para ter morte em currículo. Passa a ser um título, né? Exatamente. E as pessoas passam a ser respeitadas. Se a gente for ver, é a mesma lógica do tráfico. Exatamente. É a mesma lógica do tráfico. Ó, quanto você já deu baixa? Quanto você já não sei o quê? Nós estamos falando de coisas paralelas, que uma devia combater a outra, né? Mas assim, mas que o modus operandi está sendo igual. Está sendo igual. Tanto que se discute sempre quem que jogou o corpo na favela, se quem matou foi o traficante ou se quem matou foi o policial. Isso não devia acontecer, não devia ter nenhuma sombra de dúvida sobre quem matou. Mas, infelizmente, a gente tem um comando de polícias que é extremamente agressivo, que é extremamente matador e que não você consegue enxergar um comandante desse, olhar para um policial, para um cabo que está com problema de depressão, com sensibilidade, doutor Clóvis? De forma alguma. Não vai olhar, Não. porque ele não se vê nessa pessoa. Ele não se vê numa pessoa que está sendo fraca, que está demonstrando fragilidade, que está demonstrando vulnerabilidade. Capacidade para exercício daquela tarefa. É assim que ele Na vê. verdade, aquela tarefa é para sair e matar, né? Exatamente. Para resolver os Sim. problemas de outra maneira, né? Então, isso é a questão deletéria, né, na polícia hoje. Então, quando eu tenho um efetivo que está
cada vez mais sendo cobrado para ser Sendo cobrado. exatamente, para ser uma coisa que eu não sou, doutor Clóvis, eu não quero matar ninguém, eu quero ter uma cidade segura, eu quero ter bandidos na cadeia, eu quero ter uma justiça sendo instaurada a cada dia no meu trabalho, mas não por força da violência. Então, eles estão sendo o fruto, sofrendo a violência dentro da corporação. O senhor mencionou o mês de março, mulheres também sofrem na corporação violência Misóginas, né? psicológica e violência física, É. né? Existem muitos relatos do efetivo feminino da PM sofrer isso, tanto dentro quanto fora de casa, e dentro também dos batalhões. Então, como que isso é visto? Como que isso Até é ser tratado? menosprezado, né? Exatamente. Na impressão de que uma mulher uma mulher policial vale menos do que um Mas policial isso o homem. senhor não tenha dúvida, doutor Clóvis, que é exatamente assim que eles pensam. Exatamente assim que eles pensam. Então, assim, a gente tem que, na verdade, pensar o que leva esse aumento. Teve um aumento em 2024 de 80% do número de suicídios Impressionante. no efetivo da PM, e teve um aumento no Rio de Janeiro de 110. E a gente sabe muito bem, doutor Clóvis, que no Rio a coisa é muito mais truculenta do que aqui. Né? Por conta da questão geográfica do tráfico no morro e tal, né? Sim. E assim, é muito mais violento. Então, quando eu vejo, por exemplo, como aconteceu no ano passado, sendo veiculado um filme de policiais da PM, fazendo uma dancinha e cantando que vamos matar, vamos não sei o quê, nananã. Como que essa pessoa aqui se sente? Como que o deprimido se sente? Como a pessoa que fala assim, eu não sou isso. Eu não quero ser isso. Eu não quero ser isso na minha casa, eu não quero ser isso na polícia, eu quero uma polícia justa. Então, se a gente não tratar a questão do comando, de quem está na direção, da mentalidade dessa pessoa, a gente sabe hoje que a inteligência é muito mais eficiente do que a truculência. Sim. Isso mundialmente falando nas polícias, doutor Clóvis. Né? O que a gente não pode é permitir que o nosso efetivo, e o senhor leu aí, eu já fui secretária de Direitos Humanos. Sim. Muita gente acha que a gente é contra o policial, não sou contra o policial. Eu quero que essa pessoa seja bem cuidada, por isso que está tramitando na Assembleia um programa de lei, um projeto de lei, para que o policial, o efetivo da Guarda, da Polícia Civil, da Polícia Militar tenha prioridade no acesso à rede de referência de saúde mental do Estado. Parabéns. Isso é muito importante. É muito importante, ele está na rua. Tem um teste que é aplicado, doutor Clóvis, porque eu sempre falei isso, que eu comecei a falar, que eu falei com o doutor Camilo, né, quando ele era comandante. Tem um teste aplicado na psicologia que se chama Rocha. Uhum. São várias placas que você apresenta para o seu paciente, placas com manchas, e aí ele vai falando o que ele vê naquelas manchas. É um teste complexo, mas ele fala até se o senhor gosta de vinho branco ou de vinho rosé. O diagnóstico é preciso de um jeito. E eu sempre defendi para o Camilo. Camilo, a gente devia aplicar o Rocha na polícia para saber o que, doutor Clóvis? Esse cara é apto ou não para ir para campo. Perfeito. Pelo quê? Pela distinção da personalidade. Sim, sim. Se eu vejo lá um grau de 90% de agressividade num fulano, eu não posso colocar ele na rua. Vai colocar ele sob risco, né? Exatamente. Não Não é posso colocar esse colocar cara na rua. qualquer cidadão apenas, mas ele Sim. sob risco. Então a gente tem como fazer essas medidas, a gente tem como ter um tratamento preventivo de depressão nas polícias, a gente tem como abordar esse cidadão, que é um cidadão, né? Antes de qualquer coisa, ele é um cidadão, Exato. mas ele precisa estar bem. O que a gente estava conversando lá fora, né, doutor Cláudio? Uhum. Como que a gente vai cuidar de alguém na rua se eu não estou bem? O fraco não consegue ajudar quem quer que seja, né? Meu, Ele tem que ajudar, tem que ser ajudado a se exatamente. fortalecer para poder contribuir. E aqui não se trata nem de alguém fraco, é alguém que está fragilizado no momento. doutor Cláudio. Fragilizado e enfraquecido, talvez, tivesse que ter Exatamente. dito, né? É. Mas o fato é que
eh, esse, eh eh eh, essa característica, né, de ser mais agressivo, ser o cara do negócio, não pode também vir de cima, né. Não. Os estímulos que vêm Exatamente. dos comandos não podem ser dessa natureza, Sim, né. Eu fui comandante do grupo eu de sei. operações especiais daqui de São Paulo, do GOI, e nós, não estimulávamos, né. Nós agíamos na medida da necessidade, Uhum. em eventual confronto, em eventual contenção, Sim. mas nunca existiu um estímulo da parte da direção para que o policial agisse de maneira, a colocar-se sob risco, porque Sim, além dele ter o risco físico, ele tem o risco jurídico, porque depois, se ele cometer algum desatino, o Estado vai abandoná-lo e, inclusive, as exatamente. corregedorias vão buscar, Sim. puni-lo administrativamente que seja, né, então E é contraditório, é né, doutor Cláudio? contraditório. Porque eu Porque hoje se fala assim: "Não, tem que ir para a rua e matar mesmo". Matar, mas, depois o comando das secretarias, o governador, vão se colocar lá como testemunha no banco Uhum. em favor do réu? Jamais. Jamais, né, nunca vão dizer que deram essa ordem. Então, Exatamente. tolo aquele que acredita que pode matar à vontade, que depois eu resolvo, né, isso não existe, né. Sim. Né. E como que é isso na cabeça de alguém, doutor Clóvis? Alguém que nunca matou ninguém. Como que acontece que e não digo numa coisa beligerante, raivosa ou de excesso de truculência, mas assim, eu saí a campo e de fato, em legítima defesa, eu matei. Como que é esse pós? Como que alguém chama esse cabo, alguém chama esse Soldado soldado ou até para um mesmo um oficial. consultório depois e para ter um papo com ele, fala assim: "Ah, como você está se sentindo?". Isso é básico, isso é básico, né. Como que eu abordo essa pessoa que nunca teve essa experiência, e aí ele sofreu um impacto psicológico, e ele pode responder a isso com uma depressão maior. E ele pode não se aceitar e cometer um suicídio. Pois é. Então, nesse caso, como o senhor falou, tem negligência sim, porque você tem que ser proativo e não esperar a coisa se instalar Pois é. para depois eu entrar com um tratamento. E nunca teve, em números, de série, nunca teve afastamentos em tão grande número, doutor Clóvis, por questão de saúde mental como a gente tem hoje, não só no efetivo da polícia. Vou dar um outro exemplo para a gente não ficar aqui sediado como se a polícia fosse o grande problema, porque não é, né, o que é o problema, gente, é a não intervenção em saúde mental do policial. É isso que a gente está criticando. Não O polici apoiá-los, né. Exatamente, não ter apoio, né, eles são vítima de uma estrutura que é beligerante, que é violenta e que não dá suporte num momento de fragilidade e vulnerabilidade. Manda fazer, É. mas não acompanha e não ajuda em nada depois, pelo Exatamente, contrário, né, sim. pelo Não contrário. tem uma um pós-cuidado, É. né. E o que está acontecendo hoje dentro dos profissionais de saúde, doutor Clóvis? Olha, profissionais de saúde. O senhor pode amanhã ter falar assim: "Olha, eu tive uma intercorrência, vou ser operado". Sabe o que está acontecendo com os nossos médicos e enfermeiros? Quem tem acesso às drogas mais pesadas de um hospital? Pois é, eles mesmos, né. Eles são viciados em tarja preta. Imagina, Muitos, para lidar com essa pressão que existe imagina. se lidar com a vida e a morte de alguém, doutor Clóvis, E a demanda, não é, e é doutora? A demanda é exato, imensa pela volume. quantidade de médicos, de profissionais de E saúde aí que você são disponibilizados pelo Estado para atender as pessoas. exatamente. Então, assim, você lida com tudo isso, com essa carga, você já é uma pessoa que também tem a sua vida própria, né. Isso, Quando mulheres que são enfermeiras, doutor Clóvis, têm 4 jornadas de trabalho. exato. Né, é uma luta pela sobrevivência, porque assim como os profissionais de saúde aqui, os policiais também,
Não fazem se bico tem, para poder se exatamente, manter, não se tem um plano de carreira que pague bem, péssimos salários. péssimos salários, daí a gente reclama, não estou favorecendo, gente, mas reclama que tem miliciano, tem isso aqui que vai buscar, mas assim, gente, remunera com decência, Natural. porque daí, se tiver miliciano de fato, eles têm que ser afastados, Sim, porque lógico. a justificativa não é que está fazendo bico, a Mas se justificativa é explica caráter, né? isso, Mas agora, primeiro apresente uma proposta de plano de carreira e de um pagamento que seja justo, justo, exatamente. porque não é justo hoje. E aqui a mesma situação na saúde. Então, a gente pode entrar amanhã no SUS, numa cirurgia, com o médico chapado, Pois é, né? E a culpa é do médico? Não, a culpa é do sistema. A exatamente. culpa é do sistema. Então, se eu também remunero mal, se eu também pago mal, e que se aquela pessoa tem que estar disponível 24 horas para mim, como que eu vou lidar com toda essa carga? A gente vive hoje, gente, o poder que a gente tem de compra, doutor Clóvis, o senhor sabe bem disso, hoje R$ 100 não são mais R$ 100 de antigamente, Não, de de fato. 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Então, essas pessoas também precisam sobreviver. Só que para sobreviver, elas se expõem a inúmeras mazelas, a inúmeros sofrimentos que a gente não está configurado para lidar psiquicamente. Doutor Clóvis, está acima da nossa capacidade. Então, por isso que a gente precisa contar com a ajuda de especialistas para que dê para a gente o subsídio medicamentoso, terapêutico, para a gente poder voltar a respirar. Eu até incluiria, não sei se é, é, você estaria de acordo, mas eu incluiria até os profissionais da educação no estado, né? Os professores que não têm nenhum apoio, salários péssimos Uhum. também, e quero acreditar que entre eles também existe essa recorrência de doenças Existe, mentais, né? existe. Tem uma estatística que eu estava falando no número de afastamentos, né, doutor? Sim, Sim, isso. a gente está girando aí em torno de 30, 40% de absenteísmo, né, por conta da saúde mental dos profissionais. Então, assim, 30, 40% que fica flutuando, se afastando pelo INSS, Uhum. porque não está dando conta. E a lei que está tramitando lá na Assembleia, a respeito dos policiais, eu fiz a mesma lei para os profissionais de saúde, para eles também terem prioridade, e para os profissionais de educação, Uhum. assim como também para as crianças e adolescentes que têm uma modificação de comportamento. Essa lei foi aprovada, é a primeira lei do Estado de proteção à saúde mental da criança e do adolescente. É lei já no Estado. Então, se você tem um adolescente que tinha 80% de frequência escolar, doutor Clóvis, caiu para 20. Ele tinha um desempenho escolar de 60%, foi para 30%. Né? Ele tinha um convívio social no intervalo das aulas e agora ele está recluso. Esse adolescente precisa de acompanhamento. Então, a gente tem, nesse escopo da lei, o educador é treinado para identificar alterações de comportamento e direcionar esse adolescente para a rede de atendimento psicossocial. Né? Para que a gente. Para quê? Para prevenir um eventual. Outra coisa que é muito comum. Tá 40 graus de temperatura lá fora, eles estão de moletom. Por Uhum. quê, doutor Clóvis? A automutilação é aqui no antebraço ou na coxa, na parte interna e externa da coxa. Então, eles não querem que ninguém veja. Então, tá um calor e eles estão de moletom para esconder isso. Impressionante. Então, assim, o educador vai ser treinado para identificar essas coisas e levar o adolescente para a rede de referência de saúde mental e eles serão atendidos também na família. A família vai ser atendida porque não tem adolescente doente sozinho, Exatamente. né? Não tem adolescente doente sozinho. A família está, de alguma forma, aí, descompensada e é uma família que não está funcionando bem e, por isso, precisa ser acompanhada também. Para evitar o quê? Evitar o suicídio. A gente pode evitar o suicídio. A doença da depressão que leva ao suicídio é uma doença que a gente pode fazer a prevenção e se a gente não fizer, doutor Clóvis, quando tem um suicídio na família, sabe quantas pessoas são impactadas? Hum. 6, diretamente. E elas também podem ter o mesmo fim. Puxa vida.
Isso é algo impressionante, né. Até me recordei um pouquinho aqui de alguns casos que eu vi na minha vida profissional, em que, pessoas da área pública, né, enfim, policiais, eh eh, buscavam até o auxílio de substâncias do tipo droga, para poder se manter ativo, porque estavam numa situação de Limite. desespero, estavam no limite, né. Essa questão também é incidente? Com certeza, porque é recorrente o apelo à medicação, doutor Clóvis. Infelizmente, a gente tem uma sociedade que faz isso. E se vai fazer a recorrência à medicação, que seja por um médico, sabe? Ninguém vai expor você, o médico, gente. O médico tem sigilo. Né, no atendimento. O terapeuta tem sigilo no atendimento. Eu não posso falar, se o senhor passar em consulta comigo, doutor Clóvis, eu não posso veicular o que o senhor falou em terapia para ninguém. É, o sigilo Isso é profissional, né. exatamente, é sigilo profissional. Uhum, Então ninguém vai ser exposto, ninguém vai ser ridicularizado. O que a gente não pode permitir é que as pessoas deixem de procurar um profissional uhum. em virtude daquilo que vai sofrer de bullying. É isso mesmo. Né, isso a gente não pode fazer. Agora, isso é tarefa de quem está no comando. É, o comando precisa se sensibilizar em relação a isso, né. Exatamente. E Eu punir o bullying, né. exatamente. Eu conheci muito bem e conheço muito bem o coronel Camilo. Eu lembro que ele, na ocasião em que estava ocupando o comando geral da PM, ele tinha realmente essa preocupação, mas isso foi se esvaindo, né. Eu acho que Lamentavelmente. pelo Brasil afora, as polícias estão abandonadas nesse sentido da prevenção e até do suporte para doenças Com dessa certeza, natureza. doutor Clóvis. Se a gente imagina São Paulo, que é um modelo, é um Pois espelho é. para todo lugar dessa federação, se a gente não está fazendo a tarefa de casa, imagine um lugar com que nenhuma estrutura. Esses 120% de acréscimo em afastamentos ou suicídios no Rio de Janeiro? Sim, no Rio teve um aumento de 23 para 24, de 120%. É um número Gente, não é dez por muito cento, é 120%. é um número muito grande. É, eles não estão morrendo na rua em combate, eles estão morrendo dentro de casa. É desesperador. Precisa ser, precisa existir um alerta imediato sobre isso Com no Brasil. certeza, com certeza. Isso é número endêmico de suicídio, doutor Clóvis. É Endêmico, pois é. endêmico de suicídio, dentro de um lugar, de uma corporação. Se fosse todo mundo, ó, na saúde também, então tem alguma coisa acontecendo nesse comando para provocar esse número de suicídio. Natural que É sim. preciso fazer uma autocrítica. É. Olha, doutora, eu queria inclusive, pedir a você a vênia de você voltar novamente aqui no nosso programa, porque são tantos assuntos que você poderá nos esclarecer, que eu queria poder contar com você. Com o maior prazer. O senhor está à distância de uma mensagem minha, Tá ótimo, Clóvis, é muito só um obrigado, convite. viu? Antecipadamente te agradeço. Eu Lamentavelmente, nós estamos já encerrando esse episódio de hoje, mas agora com o seu compromisso de retornar, eu fico mais tranquilo. Que bom, Agradeço imensamente, eu viu? também. Patrícia Gama, os seus conhecimentos dispensam, qualquer referência, não é? Nós nunca tivemos aqui no nosso programa e conheço pouquíssimas pessoas que entendem tão bem essa questão da saúde mental como você. Obrigada. Espero que você continue laborando nesse segmento, porque, você tem ajudado muitas pessoas ao longo da sua carreira política e da sua carreira profissional. Você foi uma parlamentar, diferenciada, né, nós gostaríamos de ter mais parlamentares no Brasil como você, que Obrigada. foi proativo em favor da população brasileira. E mais uma vez eu quero te agradecer imensamente por você estar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui, doutor Clóvis. Muito obrigado, querida. Eu quero aproveitar, encerrando o nosso programa, lamentavelmente, né? eh, Porque eu gostaria de ficar mais um tempo conversando aqui com a doutora Patrícia. Vamos ter outras oportunidades, com certeza absoluta. Mas gostaria de aproveitar e agradecer a vocês, que são os nossos ouvintes, que acompanham o nosso canal no YouTube. Por favor, se inscrevam, aqueles que ainda não o fizeram, aqueles que estão, os nossos amigos que estão
no grupo de WhatsApp da Prodecast também. Depois eu vou pedir para veicular, nossa equipe técnica vai veicular. Equipe técnica essa que eu quero agradecer também, o Vila Nova, né, nosso estúdio, que nos recebe tão bem, e agradecer a todos os nossos patrocinadores, particularmente a Prodetec, que é a nossa patrocinadora master, agradecer ao Escritório Ferreira de Araújo, a BCI, Agência de Inteligência, e também a NetCloud e a Associação Brasileira de Empresas para Proteção de Dados. Aguardo vocês em breve com mais uma entrevista de interesse de todos nós, ok? Muito obrigado, até a próxima, um abraço a todos.